Nessa janela de transferências, tivemos o goleiro Bento, que saiu do Atlético Paranaense pro Al Nassr por 18 milhões de euros. Foi até muito surpreendente, né, ele ter optado jogar no time árabe, ao invés de ter ido pra Europa. A Inter de Milão chegou a oferecer proposta por ele. Ele era um cara que estava cotado até para de repente se tornar titular da seleção brasileira. Teve bons 2 amistosos contra a Inglaterra, contra a Espanha, mas o cara, ao invés de querer jogar Champions League, de querer fazer história, preferiu seguir o caminho do dinheiro. E tá tudo bem, são escolhas, não vou julgar aqui a carreira do cara, até porque todo mundo sabe onde o calo aperta, mas, cara, ele poderia muito bem jogar num time grande da Europa, mas preferiu seguir o caminho do dinheiro. E tá tudo certo, como eu disse. Então, pegando como gancho, eu resolvi trazer aqui um compilado de jogadores que optaram pelo mesmo caminho. Então eu vou trazer aqui jogadores que às vezes estavam no seu auge técnico ou até eram novos e que foram para a Arábia Saudita ou foram jogar no futebol da China. Antes, vale a observação que você pode até citar aí nos comentários, né? E achar que, nossa, como é que você não falou do Neymar? Nossa, como é que você não falou do Mané? Cara, são jogadores que fizeram história no futebol europeu, mesmo se você espernear e falar, ai, o Neymar não fez história. Cara, pelo amor de Deus, né? A galera exagera muito quando se trata de Neymar. Eu também concordo que ele poderia ter atingido um patamar muito maior no futebol, mas não dá pra dizer que um cara que ganhou Champions League, um cara que conquistou o que conquistou no futebol europeu, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, ganhou Libertadores aqui pelo Santos, né? Então não dá pra dizer que essa carreira é horrível, muito pelo contrário, uma carreira muito vitoriosa. E é óbvio, ninguém gostaria de ver o Neymar jogando no futebol árabe, mas ele foi pra lá com 31 anos. Sempre vale lembrar que o Ronaldinho voltou do futebol europeu para jogar no futebol brasileiro com 31 anos de idade também. Lógico, o futebol brasileiro nem se compara com o futebol árabe, né? Tecnicamente está muito acima, mas mesmo assim, muita gente acha que é dar um passo para trás, né? Então, eu não vou falar desses caras justamente pegando outros exemplos aqui, o Benzema, o Kanté, o Mané, o Mahrez, todos ganharam Champions League, todos ganharam grandes títulos, Premier League, La Liga, o Benzema venceu o prêmio de melhor jogador do mundo, então não faz sentido trazer esses caras aqui para a lista, ok? Eu vou trazer aqui jogadores com menos de 30 anos de idade, ou seja, que não conquistaram grandes títulos, ou pelo menos não tiveram grandes feitos no futebol europeu, principalmente, e que poderiam ter continuado jogar no futebol europeu, poderiam ter jogado em grandes centros, mas ao optar por esse caminho, eles preferiram seguir o caminho do dinheiro, o caminho de ganhar mais dinheiro ainda jogando no futebol chinês e no futebol saudita. Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva aqui no Futebol Evoluciona e, cara, não custa nada, deixa o joinha aí. Eu sei que é chato ficar pedindo, mano, todo vídeo que você assiste aí no YouTube e a galera ficar pedindo, é porque é importante, cara, é importante pra quem é produtor de conteúdo. Cara, teu dedo não vai cair, você não vai morrer, então deixa o joinha aí, beleza? Então vamos continuar aqui, começando com a lista dos nossos queridos jogadores aqui, começando com o Oscar, que não teria como não trazer ele, é o primeiro nome que vem à cabeça quando você fala de futebol chinês e futebol árabe. Quando se fala de um cara que preferiu seguir o caminho do dinheiro do que tentar fazer história no futebol europeu, eu trago aqui o Oscar. E olha que ele até fez ótimos feitos, né, em sua carreira, até os 25 anos de idade. Ele foi para a China com 25 anos. Até então, até ele ter ido para o Xangai, o que ele fez? Ele foi campeão da Libertadores com o Internacional, foi campeão brasileiro em 2008 com o São Paulo, óbvio, ainda menino, ainda surgindo, mas tá lá no currículo dele que ele tem o título brasileiro. Depois a seleção brasileira fez o gol do 7-1, né, pro placar não ter ficado 7-0. Imagina se fosse 7-0. Imagina se fosse 7-0. Se já é um vexame 7-1, imagina 7-0. Enfim, ele fez o golzinho solitário lá do 7-1, foi convocado para uma Copa do Mundo, ganhou a Copa das Confederações em 2003 com a seleção brasileira. No Chelsea ele foi 2 vezes campeão da Premier League. E, cara, quando ele foi pro Chelsea, ele começou já jogando muita bola. Ele começou fazendo um golaço em cima da Juventus na Champions League, no ângulo, gol de fora da área. Assim, cara, o Oscar tinha tudo para crescer mais ainda no futebol europeu, se manter em grandes times europeus, seja no Chelsea, seja na Premier League, seja em algum outro grande clube europeu. E poderia ter sido convocado para a Seleção Brasileira 2018, mas ele preferiu seguir o caminho do dinheiro, seguir o caminho de se tornar um multimilionário e
e foi pro Xangai pela bagatela de 60 milhões de euros. Na época, o valor de mercado dele era de 35 milhões de euros. Então, nada mais justo. E assim, como eu disse, não vou julgar, porque provavelmente eu faria o mesmo, não vou ser hipócrita. Eu mudaria de emprego pra ganhar R$ 1.000 a mais e uma coxinha, então... Por que eu diria não para 60 milhões de euros, não é mesmo? E se eu não me engano, tem um dos maiores salários do mundo ainda, mas pelo menos dá para dizer, né, que o Oscar teve grandes conquistas antes na sua carreira. O próximo nome é o Malcom, que foi para a Arábia Saudita com 26 anos. Antes, ele surgiu no Corinthians, né, aqui no Brasil, foi revelado pelo Timão, e ele foi campeão brasileiro em 2015 naquele timaço do Tite, né, que tinha Renato Augusto, tinha o Wagner Love como centroavante. Por ter se destacado no Corinthians, foi vendido pro Bordeaux. E aí você vê, né, o Corinthians, como estava apertado o dinheiro, foi vendido apenas por 5 milhões de euros. Então, assim, o Corinthians deixou o dinheiro na mesa, né, com a venda do Malcom. No Bordeaux, ele foi muito bem, tanto que foi vendido para o Barcelona por 41 milhões de euros. E no Barcelona chegou a ser campeão da La Liga 2018 e 2019. Evoluiu muito como jogador, mas não conseguiu se manter, né, como titular, não conseguiu dar aquele salto na carreira para pegar a seleção brasileira e se tornar um dos principais atacantes do Brasil. Então ele deu um passinho para trás e foi vendido para o Zenit na Rússia, onde lá ele foi 4 vezes campeão do campeonato russo, foi muito bem no Zenit, se tornou até ídolo lá, artilheiro do Russão, e aí ele foi vendido para o Al Hilal, onde está aí nesta temporada. Próximo nome é Ronaldo Augusto, que surgiu no Flamengo, foi campeão da Copa do Brasil com o Flamengo, aí se destacou bastante no rubro-negro, foi vendido para o Leverkusen. No Leverkusen até fez boas temporadas, mas também sofreu com lesão. Aí voltou para o Corinthians. No Corinthians foi onde talvez foi o auge dele na carreira. Foi campeão brasileiro em 2015, no mesmo time que eu acabei de citar ali, o Malcom. Por ter se destacado tanto, ele acabou sendo vendido para o Beijing Guoan, né, o time de Pequim. Foi vendido lá por apenas 8 milhões de euros. Você vê como Corinthians. Ai, meu Deus do céu. Por lá ficou 5 anos. Durante esse período, inclusive, ele estava sendo convocado, né, para a seleção brasileira. Você vê, né, que, nenhum time... Óbvio, ele estava ganhando um salário absurdo também, né? Tem que levar em conta isso. Mas você vê que nenhum time europeu teve interesse, né, durante esse período, né? Eu não me lembro, pelo menos. E, um baita jogador, né? Não foi vendido tão cedo, né, pro futebol chinês, mas como eu disse, com 28 anos, não tô dizendo que ele talvez jogaria num time grande da Europa, mas, cara, teria bola pra ter jogado em outro time da Europa ou ter continuado no Brasil, né? Até porque a venda não foi tão alta assim, apenas 8 milhões de euros. Mas é lógico, né? O salário na China, o que fazia atrair muitos jogadores era o salário que eles recebiam, né? Alexandre Pato é o próximo jogador. E o Pato aqui, cara, ele é meio que a soma do todo, né? A decepção dele, né? Porque ele surgiu como um fenômeno, foi campeão mundial com o Internacional, no Inter é tratado já como uma joia, aí foi vendido pro Milan. No Milan até fez ótimas temporadas, assim, se tratando de um jogador jovem, né? Fez bons jogos marcantes na Liga dos Campeões, por exemplo. Cafu, os grandes craques que jogavam com ele no Milan já falavam que ele era realmente diferente. Só que aí ele começou a ter uma sequência de lesão, começou a perder muitos jogos, né, por conta de suas lesões. Teve uma temporada no Milan que praticamente ele não jogou, para até poder se recuperar fisicamente novamente. Ele voltou pro Brasil, foi vendido pro Corinthians. O Corinthians fez a maior contratação da história, pagando ali 15 milhões de euros. E aí, do Corinthians ele foi pro São Paulo. Do São Paulo, no Corinthians ele até fez bons jogos, tá? Mas aí ele foi muito cobrado por conta daquele pênalti patético que ele cobrou contra o Grêmio. Do Corinthians ele foi pro São Paulo. No São Paulo também ele fez bons jogos, teve boas atuações, foi melhor até do que no Corinthians, né? Só que ele estava apenas emprestado, né? Ele foi trocado pelo Jadson, o Jadson que saiu do São Paulo foi pro Corinthians, e ele que saiu do Corinthians foi pro São Paulo. Ele estava como emprestado, então o São Paulo não quis comprá-lo. Então ele acabou sendo emprestado depois até pro Chelsea. E aí quem comprou ele depois foi o Villarreal, né, que pagou 3 milhões de euros. No Villarreal ele ficou apenas 6 meses,
de lá ele foi pro futebol chinês, no Tianjin, e ele foi com 28 anos pro futebol chinês. Então, cara, se tratando, se você pegasse ali o Pato com 19, 20 anos, que era tratado como uma joia, que seria um dos jogadores geracionais, e depois com 28 anos ser vendido pro futebol chinês é realmente muito frustrante, né? Enfim, é a maior decepção que eu já tive como jogador no futebol, até porque eu torço pro Inter, né? E eu esperava muito mais do Alexandre Pato, eu achei que ele seria jogador de seleção brasileira, que seria o titular indiscutível da camisa 9, né? Depois ali do Adriano, do Ronaldo, mas enfim, foi uma grande decepção. E aí, do futebol chinês, depois rodou, voltou pro São Paulo, Orlando City, enfim, uma carreira frustrante aqui do Alexandre Pato. E galera, vindo aqui deixar o recado do que o Futebol Revoluciona tem um novo parceiro, que é a Bezut Sports, site aqui, ó, maroto, para você adquirir a sua camiseta do seu time do coração, camisa dos clubes europeus. Tem aqui a promoção Leve 3, Pague 2, ou seja, você pode selecionar aqui 3 baita mantos e pagar apenas por 2 delas, isso mesmo. Você pode selecionar essa do Santos aqui, do Charlie Brown, que é animal, essa do Real Madrid, e mais uma aqui, outra, por exemplo, essa do United aqui, retrô, maravilhosa, e você só vai pagar por 2 delas. Tem, por exemplo, várias camisas aqui consagradas, como por exemplo da Fiorentina da Nintendo, né, patrocinada pela Nintendo, que é uma camisa muito rara, que muita gente quer encontrar essa camisa. E aí, quando você for comprar, basta apenas colocar o meu cupom FUTREVOLUCIONA para você ter o desconto aqui, ó, FUTREVOLUCIONA. E aí, só continuar para fazer o pagamento e já era, galera. Então você já sabe o site para comprar a próxima camisa do seu time ou do seu clube europeu favorito. Roger Guedes é o próximo jogador. E, cara, eu trago aqui ele porque ele foi vendido para a China com 22 anos e hoje ele tá no Catar. Bom, qual que foi a trajetória do Roger Guedes? Ele surgiu lá no Criciúma e aí foi vendido pro Palmeiras. No Palmeiras chegou a ser campeão brasileiro. Depois foi emprestado um período para o Galo. E do Galo ele foi pro futebol chinês. Né, quem tinha ali os direitos do Roger Guedes era o Palmeiras. Foi vendido por 9,5 milhões de euros para o Shandong Luneng, e lá no futebol chinês ele ficou 3 temporadas, chegou a ser campeão da Copa da China, e cara, ele foi muito novo, né? Ele era um cara que tinha potencial total de ter ido pro futebol europeu, para jogar num time de meio de tabela, né? Para jogar num time ali mediano do futebol europeu, mas eu acho que faltou um pouquinho de paciência, quer dizer, paciência não, né? Porque ele recebeu muita grana do Shandong Luneng, um salário também exorbitante, foi para o futebol chinês fazer ali o seu pé de meia, aí voltou para jogar no Corinthians ficou ali basicamente 2 temporadas, e novamente foi vendido para o futebol asiático, né? No futebol do mundo árabe, no Catar, tá jogando hoje no Al Rayyan, foi vendido por 9 milhões de euros, e hoje no Catar ele recebe um salário de 4,8 milhões de reais por mês, de acordo com o UOL. Cara, enfim, não tem como competir, né? Na Europa ele nunca ganharia isso, então assim, cara, é surreal. Próximo nome, Milinkovic-Savic. Baita jogador, grande jogador da Sérvia, que surgiu lá no futebol sérvio, obviamente, chegou a ser campeão mundial sub-20 em 2015, que, pô, pro futebol da Sérvia é um baita feito, né? Lá do futebol da Sérvia ele foi pro Genk da Bélgica, e do Genk ele foi pra Lazio, onde ele jogou praticamente a maior parte da sua carreira, chegou a ser campeão da Copa da Itália, e durante, cara, toda a janela de transferência sempre ele era cotado para ir para algum time da Premier League, United, já vi Arsenal também, ele sempre tinha rumores ali que times da Premier League iriam contratá-lo, mas nunca de fato fechou o negócio. Até que na temporada passada o Milinkovic-Savic acabou fechando com 28 anos com o Al Hilal da Arábia Saudita. Cara, assim, mais um cara que também jovem, né? 28 anos, óbvio, já passou um pouquinho ali da idade, digamos, ideal de ser vendido para um time maior, mas, cara, 28 anos ainda, considero jovem, ainda tem muita linha para queimar na carreira, né? Rubem Neves, companheiro de time do Milinkovic-Savic, que hoje está no Al Hilal, também é outro exemplo. E também eu considero um baita jogador, né? Surgiu lá no Porto, do Porto foi pro Wolverhampton,
No Wolverhampton foi onde foi realmente o seu auge. E aí foi vendido para o Al Hilal, chegou a ser campeão da Liga dos Campeões da UEFA. E também eu vejo que tinha muito potencial de ser volante em vários times grandes, né? Ainda mais times que precisam de um volante de qualidade. Como, por exemplo, o Manchester United, né? Chegou a ser cotado, né? O United queria contratá-lo. Mas também, cara, pô, Al Hilal chegando e pagando 55 milhões de euros e mais o salário exorbitante que ele com certeza recebe, não tem como competir. E ele acabou preferindo aí seguir o caminho financeiro. Seguindo aqui os jogadores europeus, Laporte é outro exemplo. Laporte, jogador que nasceu na França, né? Depois se naturalizou espanhol. Surgiu lá no Atlético Bilbao, depois foi pro Manchester City, né, do Guardiola, chegou a ser campeão 6 vezes da Premier League e foi vendido ano passado pro Al Nassr por 27,5 milhões de euros. Foi campeão agora, né, da Eurocopa com a seleção espanhola, foi muito bem, né, inclusive no título ali da Euro, e mostrando, né, que mesmo jogando futebol árabe ele não perdeu o seu alto nível. Eu acho que vai ser até uma tendência, né, quem fala aí que quem joga no futebol árabe não tem futebol para jogar em grandes competições de seleção, eu acho que tá equivocado. Ele, o Kanté, né, mostraram isso agora na Eurocopa. Por fim, o último nome aqui para fechar a lista é o Carrasco, que foi para a China com 25 anos de idade. Carrasco, atacante barra ala, né, às vezes ele joga de ponta, joga de ala, belga. Surgiu lá do Mônaco foi para o Atlético de Madrid, onde foi realmente seu auge na carreira. Jogou muita bola no Atlético de Madrid do Simeone, chegou a ser campeão da La Liga, e aí ele foi vendido em 2018 para o futebol chinês por 30 milhões de euros, naquele período onde realmente o futebol chinês estava ali pegando vários jogadores do futebol europeu, lógico, não na proporção do futebol saudita, mas cara, vários grandes jogadores foram pro futebol chinês naquele período. Depois ele até voltou para o Atlético de Madrid novamente, né? O Atlético de Madrid comprou ele novamente por 27 milhões de euros, e aí ele foi vendido para o Al-Shabaab da Arábia Saudita por 15 milhões de euros. E aí o Carrasco fechou nossa lista, e foi então nossa lista de jogadores que preferiram o dinheiro ao invés de se consagrar, né, em grandes centros aí do futebol. Deixe sua opinião, o que você achou do vídeo. Coloque nos comentários outros jogadores que você acha que... tem o Talisca, né? Tem vários outros jogadores aqui. Eu acabei resumindo um pouco mais a lista, né? Mas tem o Talisca, tem outros grandes jogadores aí que estão no futebol da Arábia Saudita, no mundo árabe como um todo, no futebol asiático, que estão lá, obviamente, apenas pela questão financeira, né? Então deixa nos comentários outros jogadores que eu não coloquei aqui na lista. E se inscreva no canal, sempre lembrando, cara, deixa o joinha aí se você tá até o final do vídeo porque você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal, se inscreva aqui no Futebol Revoluciona e eu te vejo no próximo vídeo. Inclusive, vou deixar aqui já o próximo vídeo do Futebol Revoluciona para você continuar acompanhando o nosso canal. E é isso, galera, meu nome é Edu, até a próxima, valeu!